vocês? Estamos muito alegres porque estamos começando mais um culto infantil. Espero que vocês estejam todos bem aí na casa de vocês. Sei que estamos com muitas saudades, mas nos alegramos porque nós temos a oportunidade de assistir o culto, mesmo que por vídeo, né? E mais feliz ainda porque vocês têm assistido os cultos, têm participado e também saber que tem muitas outras crianças assistindo os cultos de outros lugares também. Crianças, o mais importante é que, mesmo não podendo ir para a igreja, a gente não deixe de participar e assistir os nossos cultos. Vamos começar este culto com a oração. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos agora, baixar a cabeça. Nós vamos fazer uma oração. Jesus, obrigado por esse dia lindo e maravilhoso que a gente possa ressuscitar com o Senhor e todos os amiguinhos da escola e a professora a Lídia, que é a professora Luana, todas as professoras que a gente que a gente fizer. Jesus que eu oro, amém. Muito bem, crianças. Depois dessa oração, eu quero convidar vocês para o nosso momento de louvor. Então, essa é a hora que nós vamos ficar muito animados para louvarmos ao Senhor juntos. Vamos lá? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro, você aonde está? Do início. A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você aonde está? A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro, você aonde está? Eu já estou dentro, você aonde está? Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Aqui Jesus entrou, meu coração limpou. Por dentro, fora, alto, embaixo, sempre estou feliz. Bom, crianças, agora nós teremos o nosso momento missionário. E hoje nós vamos orar pela missionária Duda. A gente já falou um pouquinho sobre ela e sobre a Cris, que estão lá na Bolívia. A Bolívia é um outro país um pouquinho longe daqui do Brasil. Vamos ver no mapa? Olha só. Aí está a Bolívia. E olha só onde está o Brasil? Um pouquinho longe, né? A Duda e a Cris estão lá na Bolívia falando do amor de Deus para todas as pessoas lá. Mas como eu havia dito para vocês, por causa da pandemia, por causa do coronavírus, elas também não podem ir à igreja. Então a Duda e a Cris estavam gravando os cultos e mandando para as pessoas igual a gente está fazendo agora. Mas, crianças, a Duda e a Cris, elas pegaram coronavírus e ficaram um pouco doentes. Mas graças a Deus, elas já estão bem melhores e agora elas já podem retornar para a igreja. Mas só pode um pouquinho de pessoas igual a gente faz aqui na nossa igreja. Nós queremos orar, então, pedir para que Deus abençoe a vida da Duda e da Cris e de todas as pessoas que estão lá na Bolívia. E que cada vez mais outras pessoas possam ouvir sobre o amor de Deus. Vamos orar? Senhor, neste momento nós queremos pedir para que o Senhor cuide da vida da Duda e da Cris. Pedimos para que o Senhor abençoe a vida delas, continue dando saúde a elas e que elas possam continuar pregando do teu amor e falando do quanto o Senhor ama as pessoas e sobre Jesus, o sacrifício que ele fez na cruz. Que cada vez mais muitas pessoas ouçam essa mensagem linda e possam acreditar que Jesus é o verdadeiro Salvador. Que o Senhor dê saúde a elas, abençoe as pessoas da igreja e também abençoe a construção da primeira igreja batista lá de Cobija, na Bolívia. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. E agora nós teremos mais um louvor, então bastante animação, crianças, para a gente cantar ao Senhor.
lado de Cristo eu sou. Bom, crianças, agora nós vamos para a nossa história bíblica. E nós estamos aprendendo sobre a história de Moisés. A Márcia contou um pouquinho para vocês como foi que Moisés nasceu e o que aconteceu no nascimento dele. A Luana contou para vocês que Moisés recebeu uma grande missão de Deus. Deus chamou Moisés e deu a missão para ele. E a missão de Moisés era ir lá no Egito, tirar o povo de Deus, tirar os israelitas que estavam trabalhando como escravos no Egito. Essa missão era muito importante. Deus prometeu que cuidaria do seu povo lá para Abraão, para Isaac e para Jacó. E agora Deus estava cumprindo a promessa dele de que cuidaria do povo dele. E agora nós estamos vendo como Deus está usando a vida de Moisés nessa super missão. É uma missão muito difícil, porque Faraó era um rei muito bravo e ele não queria libertar o povo de Deus. A Luana contou na semana passada que Arão, o irmão de Moisés, foi enviado junto com Moisés para tentar conversar com Faraó. E Deus mostrou para Moisés vários milagres que Moisés poderia fazer para que Faraó visse que ele era o Deus verdadeiro. Primeiro, Deus mostrou para Moisés que ele podia jogar o cajado dele no chão e o cajado se transformaria numa serpente. Depois, Deus também disse que ao colocar a mão no peito, a mão de Moisés ficaria toda ferida e colocando novamente, a mão ficaria curada. Depois, Deus também mostrou para Moisés que se ele encostasse o cajado na água, a água viraria sangue. E ele deveria usar esses milagres para mostrar para Faraó quem é o Deus verdadeiro. Mas será que deu certo? Aqui em Êxodo, capítulo 5, a gente pode ver um pouquinho o que aconteceu na história. Então, prepare a sua Bíblia aí. Quando Moisés e Arão chegaram até o Egito para falar com o Faraó, eles contaram que Deus havia pedido que Faraó libertasse o povo para que o povo pudesse prestar culto a Deus, pudesse adorar ao Senhor. E o povo estava trabalhando muito, eles precisavam construir tijolos para Faraó. E era um trabalho muito pesado, eles eram escravos, eles não recebiam nada por isso, eles tinham que ficar trabalhando e não tinham nenhuma folga. Então, Moisés e Arão foram lá conversar com Faraó. Mas Faraó disse que não deixaria o povo ir. Pelo contrário, fez com que o povo trabalhasse mais do que eles já estavam trabalhando. Agora, o povo não tinha mais o material para fazer os tijolos. Eles mesmos precisavam procurar os materiais que eles usariam para fazer os tijolos. E Faraó também queria que eles continuassem fabricando a mesma quantidade de tijolos de antes. Não podia fazer menos tijolos, tinha que fazer muitos e muitos tijolos. Moisés viu o que estava acontecendo com o povo e foi conversar com Deus a respeito disso. E Moisés falou: Senhor, agora o povo está sendo castigado mais ainda do que eles eram antes. E o Faraó disse que não ia libertar o povo. Então, mais uma vez, Deus pediu que Moisés e Arão fossem à presença de Faraó, para tentar dizer para Faraó que ele queria que Deus, o Eu Sou, estava mandando que Faraó libertasse o povo. Mais uma vez, Moisés e Arão foram lá. Então, Moisés usou aquele milagre que Deus pediu que ele usasse. Pediu para Arão jogar o cajado no chão. Quando Arão jogou o cajado no chão, o cajado se tornou uma serpente. Mas Faraó tinha alguns magos e feiticeiros que trabalhavam para ele. E estes homens, eles jogaram vários cajados e também fizeram surgir várias serpentes. Mas a serpente, que era o cajado de Moisés, engoliu todas as outras serpentes. Mesmo assim, Faraó não ficou impressionado. Então Deus disse para Moisés que ele cumpriria a promessa e que libertaria o seu povo. O coração de Faraó seria muito duro e Faraó ia desobedecer muito,
mas o povo seria liberto e o Egito todo saberia que Deus é o verdadeiro Senhor. Então, Deus pediu que Moisés voltasse à presença de Faraó e mais uma vez falasse com ele. E se Faraó dissesse que não libertaria o povo, Moisés deveria tocar com o seu cajado na água, e a água do rio se tornaria sangue. E foi exatamente o que Moisés fez. Logo de manhã, Moisés foi até a presença de Faraó, tocou o cajado no rio, e o rio Nilo inteiro se transformou em sangue. Todos os peixes do rio morreram, e o cheiro era insuportável. Os magos e feiticeiros do Faraó fizeram a mesma coisa, mas durante 7 dias o Senhor deixou com que o rio ficasse cheio de sangue. Estava tão ruim, um cheiro tão insuportável que ninguém aguentava mais. E os egípcios tiveram que cavar buracos em outros lugares porque eles não tinham água para beber. Passaram-se então 7 dias depois que o Senhor havia feito isso. E Faraó ainda não tinha deixado o povo sair. Mais uma vez, então, Deus pediu que Moisés e Arão fossem à presença do rei e pedisse que o Faraó libertasse o povo. Mas Faraó não estava aceitando essa ideia. Então Deus mandou um segundo castigo, que foi rãs. Havia rãs em todo lugar. Rãs no rio, rãs dentro da casa, rãs pulando nas pessoas, era uma coisa nojenta. Muitas rãs. Tinha até rã em cima das camas. Eram muitas rãs nojentas pulando nas pessoas e em todos os lugares, até do palácio de Faraó. Os magos conseguiram fazer a mesma coisa. Então Faraó disse que se Deus aliviasse as rãs, ele libertaria o povo. Então Moisés saiu, pediu que Deus diminuísse as rãs e deixasse só as rãs do rio. Assim que Deus tirou todas as rãs de todos os outros lugares, Faraó viu que estava sem as rãs, se sentiu muito aliviado. Mas ele mentiu, voltou atrás e disse que não ia libertar o povo coisa nenhuma. Como Faraó havia deixado o seu coração muito duro, muito obstinado, Deus mandou mais um castigo. E dessa vez eram piolhos. Deus pediu para que Arão soltasse um pó, uma cinza sobre o ar. E esse pó se transformou em piolho. Tinha piolho em todas as pessoas, em todas as casas e até nos animais. Mas dessa vez, os magos e feiticeiros de Faraó não conseguiram fazer isso e perceberam que era uma coisa vinda de Deus. Mesmo assim, Faraó não deixou que o povo saísse. Então, mais uma vez, Moisés e Arão foram à presença do rei para tentar falar com ele e pedir que ele libertasse o povo para que o povo pudesse prestar cultos a Deus. Mas Faraó não queria nem saber disso. Então Deus enviou mais uma praga, mais um castigo sobre o Egito. E dessa vez eram moscas. Moscas nojentas por todo lugar, menos sobre o povo de Deus. O povo de Deus não estava sofrendo nenhum desses castigos. O povo de Deus estava sendo protegido dessas pragas. Tinha moscas em todos os lugares. Então Faraó disse que se diminuíssem aquelas moscas, ele libertaria o povo. Então Moisés foi, pediu para que Deus diminuísse aquelas moscas. Quando o Faraó sentiu que estava tudo aliviado e que não tinha mais tantas moscas, ele voltou atrás e disse que não libertaria o povo coisa nenhuma. Depois então, o Senhor disse a Moisés novamente ir na frente, ir à presença de Faraó. Mas de novo, Faraó disse que não libertaria o povo. Então Deus mandou um quinto castigo, que era a morte de todos os animais dos egípcios. Todos os animais dos egípcios, rebanhos, todos morreram, menos os animais que eram do povo de Deus. Estes não morreram. E quando o Faraó foi lá conferir, ele viu que realmente o povo de Deus, os israelitas, estavam protegidos. Nada dessas pragas aconteciam com eles. Mesmo assim, Faraó endureceu seu coração e não libertou o povo. Mais uma vez, Moisés e Arão foram à presença de Faraó e pediram que ele libertasse o povo. Como Faraó não queria libertar o povo,
mais uma praga veio sobre eles. A sexta praga foram muitas feridas, feridas pelo corpo inteiro. Todos ficaram com essas feridas na pele. Até os magos e feiticeiros estavam com essas feridas. Homens e animais estavam cheios de feridas, menos o povo de Deus, que estava protegido. Faraó ainda assim endureceu o coração dele e não deixou com que o povo de Deus saísse. Então, Deus enviou mais um castigo, mais uma praga sobre o Egito. E dessa vez era uma chuva de granizo. Pedras de gelo caíam do céu e destruíram toda a plantação que os egípcios tinham feito. Todas as plantas que eles haviam plantado foram destruídas. Os animais que não estavam abrigados, os animais que estavam nos pastos, morreram atingidos por essas pedras de granizo. Em todo o Egito, o granizo atingiu campos, animais, casas e destruiu tudo. Então o faraó mandou chamar Moisés. Aqui no versículo 22 do capítulo 9 nos diz: Desta vez eu pequei, o Senhor é justo, eu e o meu povo é que somos culpados. Orem ao Senhor, os trovões de Deus e o granizo já são demais. Eu os deixarei ir. Não precisam ficar aqui. Será que dessa vez Faraó deixaria o povo ir? Quando Moisés pediu que os granizos parassem, que Deus parasse de mandar aquelas pedras, Faraó percebeu que estava aliviado, que não tinha mais aquela chuva de granizo. Então ele voltou atrás e não deixou o povo ir embora de jeito nenhum. Faraó percebeu que havia algumas plantas que ainda não tinham nascido na terra. As plantas que ainda não tinham nascido não foram destruídas pelo granizo. Então ele ficou até feliz. Mas então Deus mandou mais um castigo. Gafanhotos. Gafanhotos por todo o Egito. E esses gafanhotos comeram todas as plantas que estavam crescendo e não sobrou nenhuma. O faraó percebeu que eles já estavam ficando sem comida, já estavam sem rebanho. Eles estavam sendo severamente castigados. Será que dessa vez Faraó vai deixar o povo sair? De novo, Faraó chamou Moisés e pediu que o Senhor parasse com aqueles gafanhotos. Tinha tanto gafanhoto que não dava nem para enxergar direito. Então o Faraó pediu que Deus parasse com aqueles gafanhotos e ele deixaria o povo partir. Mas quando os gafanhotos foram embora, de novo o Faraó voltou atrás e não deixou o povo partir. Então, o Senhor mandou mais um castigo sobre Faraó e sobre todo o Egito. Estendeu a sua mão sobre a terra e veio uma grande escuridão, trevas, e não tinha nem um pouco de luz. Todo o Egito ficou embaixo de trevas. 3 dias de muita escuridão sobre todo o Egito. Eles não podiam nem sair do lugar, porque não enxergavam nada. Então, Faraó já estava ficando muito irritado com aquela situação. Pediu que chamassem Moisés e que pedisse para nunca mais Moisés ir até lá. Que ele não queria nunca mais ver Moisés e não libertaria o povo jamais. Então, Deus anunciou 10º castigo. Deus pediu para que Moisés e Arão avisassem o povo, os israelitas, que eles deveriam matar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser uma ovelhinha, um cordeiro perfeito, sem nenhum machucado. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nas laterais e na parte de cima das portas das casas deles. Porque Deus passaria por ali e as casas que não estivessem com a marca do sangue do cordeiro, aquelas casas teria a morte do filho mais velho. Então, Deus pediu para que todo aquele povo preparassem um jantar com este cordeiro assado, com ervas amargas e com pão sem fermento. Essa celebração é a Páscoa do Senhor, provando que o Senhor estava cuidando do seu povo e que o Senhor salvaria o seu povo. Então o povo de Deus procurou um cordeiro perfeito, sem nenhum machucadinho, usou o sangue daquele cordeiro, passou na porta da casa deles.
fizeram essa ceia, fizeram esse banquete com cordeiro assado, com pão sem fermento, ervas amargas e celebraram a Páscoa, porque naquele dia o Senhor libertaria o povo dele. As casas que não tinham o sangue do cordeiro nas portas teriam os filhos mais velhos mortos. Então, à meia-noite, todos os primogênitos, que eram os filhos mais velhos, de todos aqueles que não tinham a marca do sangue do cordeiro, morreram. O Egito estava numa tristeza sem fim. Todas as casas tinham choro e muita tristeza, porque os filhos mais velhos deles haviam morrido, menos do povo de Deus, aqueles que passaram o sangue do cordeiro nas portas. Inclusive, o filho de Faraó, o filho mais velho de Faraó, morreu. E quando Faraó viu que o filho dele estava morto, pediu que chamasse Moisés imediatamente. E disse que Moisés deveria pegar todo o povo de Israel e sair do Egito imediatamente. Faraó estava tão triste, com seu coração tão pesado, que ele decidiu que mandaria o povo embora. E o povo de Deus, então, foi liberto do Egito, na última praga, no último castigo que Deus mandou para o Egito. O povo de Deus, então, arrumaram as suas coisas e começaram a partir para bem longe do Egito. Mais uma vez, Deus mostrou aqui que está cuidando do seu povo, assim como hoje Ele cuida da gente. Deus está o tempo todo protegendo o seu povo, cuidando do seu povo, não só do povo de Israel há muito tempo atrás, mas hoje Deus também cuida da gente. E todas as coisas que o Senhor faz é para mostrar que Ele é o Senhor. O versículo que nós vamos decorar hoje fica em Êxodo 10, versículo 2, e diz assim: para que você possa contar aos seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. E para que contes a teus filhos e a os filhos os filhos como zombei dos egípcios e quanto prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou Deus. E Êxodos 10, 2. Tudo isso que aconteceu com os egípcios era para mostrar quem era o Deus verdadeiro. Não eram magos, não é Faraó, nada disso. Mas o Deus verdadeiro é aquele que cuida de nós. E assim como Ele cuidou do povo dele lá no Egito, hoje também o Senhor cuida de nós. Mesmo estando hoje sofrendo por causa do coronavírus, porque a gente tem que ficar em casa, não pode ir para a escola, não pode ir para a igreja, mesmo assim o Senhor está cuidando de nós, pois nunca nos faltou comida. Deus não deixa com que falte emprego para os nossos pais. Deus não permite que a gente fique sem roupa ou sem uma cama quentinha para dormir. Pelo contrário, o Senhor está o tempo todo cuidando de nós. E nós queremos agradecer a esse Deus que tem cuidado de nós. Então vamos orar e agradecer ao Senhor? Querido Deus, nesse momento nós queremos agradecer pela história que nós ouvimos, porque nós vimos que o Senhor cuidou do seu povo. Queremos agradecer também porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Pedimos para que o Senhor continue cuidando de nós, da nossa igreja e da nossa família. Proteja cada criança, proteja cada família e continue nos abençoando. Em nome de Jesus, amém. Bom, crianças, no próximo domingo nós vamos ver como foi, para onde o povo foi e o que aconteceu com o Faraó. Será que ele libertou o povo de verdade? Será que o povo conseguiu realmente escapar do Egito? Vamos descobrir essa história na semana que vem, então não percam a próxima história, não percam o próximo culto.
Agora então, nós vamos encerrar o nosso culto. Eu quero agradecer por você que assistiu até aqui. Espero que vocês continuem aprendendo mais sobre o Senhor, sobre a palavra de Deus e, muito importante, que vocês lembrem sempre de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Um ótimo fim de domingo para vocês, uma ótima semana para vocês, que Deus abençoe. Tchau!